Olá, minha gente. Aqui é Zé Carlos, sou um cristão interdenominacional. Porém, nesses últimos tempos, Deus tem visitado esta terra através da profecia citada em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Conforme está escrito aqui na Escritura, que diz assim, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, nada mais é do que isso aqui. Veja bem. Capítulo 4 de Malaquias. Eu vou ler todo o capítulo, porque aí dá para a gente ter uma melhor introdução, não é? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, ou seja, o dia dessa terra ser purificada com fogo está se aproximando, né? E neste dia, todos os soberbos, todos os que cometem e cometeram iniquidade serão como palha, né? E o dia em que está para vir, queimará tudo, ou seja, os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Ou seja, 100% queimado para que a terra seja limpa. Mas para vós que temeis o meu nome, ou seja, o verdadeiro cristão, nascerá o sol da justiça, ou seja, a vinda do Filho do Homem, porque ele é justiça, a única justiça verdadeira é ele. E salvação trará debaixo de suas asas, ou seja, é os últimos dias a salvação final daqueles que viram as eras da igreja, né, começando lá em Apocalipse capítulo 1,5 até o 3, né, as 7 igrejas, que na verdade são 7 eras da igreja, né, debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como bezerro cevador, ou seja, a alegria de ver a revelação desses últimos dias nos encherá de gozo, de regozijo, alegria. A Bíblia fala, dá um exemplo dos bezerros do cevador, como os bichinhos nascem contentes, correndo felizes. Assim é o genuíno cristão, né? E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando a igreja noiva voltar, ela vai pisar na cinza dos ímpios, porque a terra vai estar purificada, né? Mas agora lembre bem, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, né? A qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos, isto aqui, os estatutos, que é a lei, que é as ordens de Deus, e também o juízo, porque Deus julgará todos por esta palavra. Esta palavra é justiça, porque Deus é justiça, né? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais, ou seja, dos apóstolos, aos filhos, o genuíno cristão, e o coração dos filhos a seus pais apóstolos, né? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta profecia se cumpriu, irmãos, em 1906, quando nasceu aquele que Deus predestinou para habitar nesta carne humana e fazer as obras que haviam de ser feitas, ou seja, trazer a plenitude da revelação da palavra. E esse homem que nasceu, no dia do seu nascimento, já foi vindicado com uma coluna de fogo que bradava do céu até a sua casa. Ou seja,
Ele nasceu numa cabana de pau a pique, no Arizona, num deserto. Então vocês têm como ideia que, na verdade, o profeta citado aqui é o ministério de Elias. O nome humano em que esse ministério profético de Elias iria se manifestar era justamente sobre esse homem, cujo nome era William Marion Branham, que é esse aqui, que em 1950, esta coluna de fogo aqui, se permitiu ser fotografada sobre a sua cabeça. Esta coluna de fogo é aquela mesma que Paulo foi derrubado do cavalo quando manifestou a ele e o deixou cego, Também é a mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel do Egito à Palestina. Essa coluna de fogo tem vindicado a igreja noiva. Agora, as denominações religiosas leem esse capítulo. Elas até lê Deuteronômio 18, 15 até o 19, que também é a manifestação desta profecia. Zacarias, capítulo 14, verso 7, também é a manifestação dessa profecia. Jesus Cristo, quando estava aqui em São Mateus 17, no versículo 10, os discípulos também chegaram para ele. Lembra que ele estava presente? E disseram: mestre, é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: em verdade vos digo que Elias virá, observe a conotação, virá futuro, e restaurará todas as coisas. Então esse ministério profético de Elias, que habitou nesse homem chamado William Branham, na verdade ele veio com esse propósito: abrir os mistérios de toda a palavra para os eleitos. É por isso que hoje as denominações não conseguem enxergar a revelação da palavra conforme foi ministrada por este ministério profético de Elias na pele humana de William Branham. Agora, para vocês terem uma ideia, William Branham, no seu ministério, ele teve 3 etapas. Como Jesus, ele começou, fazendo curas, milagres, maravilhas através do nome de Jesus Cristo. Segundo, ele começou a ter o discernimento dos pensamentos do coração. Ou seja, dentro de uma audiência, ele simplesmente captava o mistério. Fulana de tal, lá sentada, seu nome é tal, 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 tal. Você está sofrendo disso, 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 disso. É verdade? Levante a sua mão. A pessoa levantava a mão e ela era curada, que dizia: sua cura já está pronta, No final, foi justamente a pregação da palavra restaurada. Foi aí que as denominações se apartaram, porque no começo, as denominações patrocinavam as suas campanhas, Quando tinha cura, discernimento, era patrocinado pelas igrejas denominacionais. A Assembleia de Deus foi a que mais patrocinou William Branham. Mas quando a palavra veio cortante, quem é esse homem aí, que agora começa a pregar duras turbas? É aí que eles se apartaram de William Branham. Mas pela graça de Deus, a sua mensagem foi deixada escrita para todos os eleitos acompanharem. Como está aqui, são várias mensagens como essa, que nós nos alimentamos da revelação da palavra diante da Bíblia. Portanto, meus irmãos, se alguém não sabe quem é William Branham, pesquise quem é William Branham, para não poder dizer besteira. Muito obrigado, por este vídeo, e analise bem os capítulos e versículos que deixei com vocês e o nome. Que a graça de Deus os abençoe, abra o vosso entendimento, lhes dê sabedoria para compreender as Escrituras. Agradeço a Deus por poder fazer esse vídeo e quem sabe ajudar alguém. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.